Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, preciso que você pare. Porque o que estou prestes a dizer não é informação, é um aviso e é especificamente para você. Este sábado não é um dia normal. Quero que você entenda que não estou falando em metáfora. Não estou usando o sábado como símbolo de uma vaga estação espiritual. Quero dizer este sábado, o que está chegando. Aquele que, se você está recebendo esta mensagem agora, já está perto o suficiente para você sentir algo mudando no ar ao seu redor. Algo está se movendo em sua direção, não para longe de você, não ao seu redor, em sua direção. E se você é um dos escolhidos, se carrega o peso que acho que você carrega, se tem caminhado no tipo de propósito que não se anuncia, mas queima quietamente por dentro, então, o que se move em sua direção neste sábado não é aleatório, é direcionado. Tem o seu nome escrito, e eu estou aqui para garantir que você não seja pego de surpresa. Quando esta mensagem terminar, você vai entender 5 sinais específicos que têm aparecido em sua vida e o que eles realmente significam, porque eles não são problemas, são confirmações. Você vai reconhecer o padrão exato em que os escolhidos entram quando estão mais perto do seu breakthrough, aquele que os torna mais vulneráveis precisamente no momento de maior proximidade com o que eles têm buscado. Você vai entender a natureza do que se aproxima neste sábado e por que ela não chega com a face de um inimigo. E antes que isto termine, vou declarar algo diretamente sobre a sua vida que acredito ser a razão pela qual esta mensagem encontrou você esta noite, nesta hora exata, neste momento exato da sua jornada. Fique comigo. Cada camada disso importa. Nenhuma camada é decorativa. Deixe-me começar com o que você já sabe, mas não disse em voz alta. Você tem sentido isso há semanas, talvez mais. Uma pressão que não tem uma fonte óbvia. Você acorda em uma hora que não faz sentido. 3 da manhã, 3h17, 3h33. E fica deitado de olhos abertos. E você não está com medo, mas está consciente. Consciente de um modo difícil de explicar para quem nunca sentiu. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Consciente como uma pessoa se sente na manhã de algo importante, mesmo antes de qualquer coisa visível acontecer. Você não está ansioso exatamente, mas você está alerta no lugar profundo. Alerta como a agulha de uma bússola fica alerta quando se orienta para o norte. Algo em você está apontando. Esse é o primeiro sinal. E significa algo específico. Vou te dizer o que significa. Você também notou que as pessoas com quem costumava se sentir totalmente à vontade começaram a parecer distantes. Não por conflito, não por uma desavença, não porque algo aconteceu entre vocês. Apenas distantes. Como uma frequência que não combina mais com a sua. Você senta em conversas que antes pareciam nutritivas e agora se vê presente em corpo, mas ausente em espírito. Você fica quieto em salas onde costumava ser quem falava. E você se perguntou,
nas horas privadas, se há algo errado com você, se está ficando frio, desconectado ou espiritualmente seco, se a vida em você está indo para um lugar com que você deveria se preocupar. Você não está frio, você não está desconectado. O que você está experimentando é o segundo sinal, e é uma das coisas mais consistentemente mal compreendidas que acontecem quando um escolhido cruza um limiar que ainda não consegue ver completamente. Há uma terceira coisa. Você tem tido vislumbres, momentos de clareza que vêm e desaparecem tão rápido que você quase duvida deles depois. Uma sensação, no meio de uma tarde comum, de que algo imenso está próximo, de que algo está prestes a mudar, de que a estação que você tem sustentado através de anos de fidelidade quieta, uma fidelidade que ninguém ao seu redor testemunhou completamente, está mais perto do que o silêncio sugere. Você sente no peito e então a sensação some e você passa o resto do dia tentando recuperá-la e se perguntando se imaginou tudo, se fabricou isso do seu próprio anseio. Você não imaginou. Esse foi o terceiro sinal. Há um quarto. A oposição tem sido mais alta, especificamente nas horas e minutos antes de você fazer as coisas que mais importam, antes da oração, antes do silêncio que te centra. Antes de se sentar para fazer o trabalho que suas mãos foram feitas para fazer, uma distração aparece, um desânimo surge. Uma voz, e nunca é alta, é sempre baixa, é sempre a voz mais razoável no ambiente. Sussurra que você está atrasado, que é tarde demais, que a janela que você deveria atravessar já se fechou, que outra pessoa já tomou o lugar que estava guardado para você. E algumas noites, nas horas de cansaço, você acreditou. Você não deveria ter acreditado, mas eu entendo por que você acreditou. E vou te mostrar por que essa voz fica mais alta exatamente agora. O quinto sinal é o mais difícil de nomear. Você se sentiu marcado, não de um modo arrogante, de um modo pesado. Da maneira como uma pessoa se sente quando entende que o que repousa sobre sua vida é real e significativo e ainda não totalmente visível. Mas ela consegue sentir o peso disso pressionando por dentro. E esse peso tem sido tanto um dom quanto um fardo. Porque carregar algo significativo em uma estação onde ainda não se manifestou é uma das experiências mais solitárias que existem nesta terra. Ninguém ao seu redor pode ver completamente o que você carrega. E você aprendeu a não falar sobre isso, porque nas poucas vezes que tentou, sentiu a distância entre o que estava tentando dizer e o que a outra pessoa foi capaz de receber. Eu te vejo. Estes 5 sinais, a vigilância nas madrugadas, a distância das frequências antigas, os vislumbres da mudança iminente, a oposição que surge antes dos momentos sagrados e o peso do chamado não revelado. Estes não são sintomas de algo errado com você. São confirmações de algo certo. São como se sente e como se parece quando uma pessoa se aproxima do ponto de convergência. O momento em que propósito e tempo se encontram. O momento que foi estabelecido antes de você saber o que a palavra chamado significava. Respire fundo comigo. Deixe isso penetrar. Deixe alcançar a parte de você que tem carregado essas coisas sem um nome para elas. Se pelo menos um desses sinais ressoou em você, se seus ombros relaxaram em algum momento desses últimos minutos, se algo em você se reconheceu ao ser nomeado, quero que você digite o número 888 nos comentários. Agora mesmo. Antes de prosseguir, uma única frase. 888. Esse número carrega a frequência do transbordamento. É o número que aparece quando um vaso foi preenchido além do que foi originalmente projetado para conter. Quando a preparação foi completada e a estação do derramamento está à beira de começar. Se você está carregando o que acabei de descrever, esse número pertence a você esta noite. Digite 888 e então volte para mim imediatamente. Bem-vindo de volta.
Agora quero levá-lo à camada por baixo dos sinais, porque os sinais te dizem o que é visível na superfície. Mas o que você precisa entender é o que está sob a superfície. E especificamente, o que há neste sábado que o torna um momento de perigo real e particular para alguém que carrega o que você carrega. Aqui está o padrão. Quero que você ouça isso com total atenção. Os escolhidos, aqueles que foram construídos para algo específico, que carregam um peso de propósito que foi depositado neles muito antes de terem palavras para qualquer coisa disso, tendem a cair em uma vulnerabilidade muito específica quando estão mais perto do seu breakthrough, não quando estão longe dele, quando estão perto. A oposição ao seu propósito não é mais ativa nos anos em que você está perdido, é mais ativa na estação em que você está prestes a ser encontrado. E o padrão é assim. Você tem sido fiel, você tem sido paciente, você tem feito o trabalho no lugar oculto, fazendo o que precisava ser feito quando ninguém estava olhando, mantendo a postura de quem confia no processo, mesmo quando o processo pareceu estar tirando mais de você do que devolvendo. E por que você tem feito tudo isso? Porque você é esse tipo de pessoa, porque a fidelidade está tecida no tecido de quem você é. Quando algo aparece que parece ser a porta finalmente se abrindo, você se estende para alcançá-la. Instintivamente, imediatamente, com toda a força de tudo que foi armazenado através da longa espera. Mesmo quando a porta não é real. Mesmo quando o que você está alcançando é uma imitação cuidadosamente construída daquilo que você tem esperado. Uma distração vestida com a roupa exata de um destino. Uma oportunidade que chega no momento precisamente errado, mas parece exatamente certa. Um relacionamento, uma conexão, um pensamento, uma porta aberta, algo que diz, é isso, este é o momento, pare de esperar e haja agora. E a voz que diz isso fala na linguagem do seu anseio específico, que é a linguagem mais perigosa de todas. E os escolhidos alcançam essas coisas, porque os escolhidos são pessoas fiéis, e pessoas fiéis são programadas para responder ao que as chama. A oposição ao seu propósito sabe disso, sempre soube disso. Por isso, a forma mais perigosa de ataque espiritual contra alguém que carrega o que você carrega nunca é um ataque frontal. É uma abertura falsa. Isso é o que se aproxima neste sábado. Não um desastre, não uma crise. Não algo que chega com sua natureza claramente rotulada. Uma abertura falsa. Uma imitação da resposta vestida na linguagem do que você tem pedido. Mas aqui está o que quase ninguém entende sobre isso. A abertura falsa não vai parecer falsa. Essa é toda a arquitetura dela. Vai parecer alívio, vai parecer confirmação, vai chegar de uma forma que contorna o seu discernimento, porque seu discernimento foi desgastado pela longa estação. Vai falar diretamente à sua fome mais profunda. Vai imitar com precisão extraordinária o som daquilo que você tem pedido aos céus. E se você não tiver o que estou prestes a te dar, se você não estiver segurando o tipo específico de consciência que este momento exige, você vai se estender para alcançá-la. E isso vai custar algo real. Não a sua eternidade. Não o seu chamado. Não a coisa profunda que foi depositada em você antes de você nascer. Isso não é atingível. Mas a sua estação, o seu momentum, meses que você já pagou com anos de fidelidade. E você já esperou tempo suficiente. Você não pode se dar ao luxo do desvio. Fique comigo, porque o que vem a seguir é a camada por baixo da camada. Há algo mais antigo em ação aqui do que apenas este sábado. Há uma razão pela qual os escolhidos são especificamente vulneráveis ao que acabei de descrever. E não é uma falha de caráter. Não é uma falha espiritual, é uma formação. É algo que foi moldado em você muito antes de você ter capacidade para examiná-lo ou corrigi-lo. Deixe-me dar a imagem. Pense em uma grande árvore, não uma árvore jovem,
não uma muda buscando sua primeira estação de luz. Uma árvore que está no solo há décadas, de raízes profundas, castigada pelo tempo. O tipo de árvore que sobreviveu a tempestades que levaram árvores menores completamente ao chão. Quando você olha para essa árvore, você vê a altura, a extensão da copa, a largura do tronco, o alcance dos galhos no espaço. O que você não vê, o que você não pode ver sem ir para debaixo da terra, é o sistema radicular. Porque o sistema radicular é a árvore real. A parte acima do solo é simplesmente o que as raízes foram capazes de produzir, o fruto do sistema que vive na escuridão. Você é essa árvore. Texto adaptado. Texto. E durante boa parte da sua vida, desde um momento mais cedo do que você escolheria, mais cedo do que seria justo, algo alcançou o sistema radicular e começou a sussurrar uma mensagem que não era verdadeira. A mensagem assumiu formas diferentes dependendo da época e da fonte. Para alguns, foi a mensagem que eles precisavam conquistar o direito de ocupar espaço. Para outros, foi que sua ambição era grande demais, pretensiosa demais, vergonhosa para os outros que já haviam parado de esperar por coisas grandes. Para alguns, foi a sugestão quieta e constante que o que eles foram construídos para realizar era excessivo, e que a coisa espiritual e humilde a fazer era se tornar menores, mais silenciosos, mais fáceis de lidar, mais convenientes para as pessoas ao seu redor. As raízes ouviram a mensagem. As raízes sempre ouvem a mensagem. Elas estão sempre escutando no escuro. E a árvore cresceu. E a árvore foi fiel, e a árvore produziu frutos na época certa e sobreviveu a todas as tempestades que enfrentou. Mas havia uma postura no sistema radicular, uma leve inclinação, um ângulo de compensação, uma forma de se estender que era parcialmente motivada por uma ânsia genuína e sagrada e parcialmente motivada pela antiga dor. A dor de provar que o espaço que você ocupa neste mundo é justificado, que você pertence, que aquilo que você carrega é real e merece ser tratado com seriedade. E essa postura, essa inclinação compensadora nas raízes, é exatamente o motivo pelo qual falsas oportunidades funcionam como funcionam. Porque uma falsa oportunidade não apenas promete uma bênção. Ela promete validação, ela diz, viu, você estava certo em permanecer, você era digno disso, finalmente chegou sua vez. E o sistema radicular, carregando a formação que foi colocada lá há muito tempo atrás, inclina-se para essa mensagem antes que a mente tenha chance de examinar se a fonte da promessa é confiável. Isso não é uma falha de fé, isso é uma formação chegando à sua conclusão. Porque me escute sobre isso, a exposição de uma formação nas raízes não é punição. Não é Deus mostrando o que está errado para que você se envergonhe. É a etapa final do processo de crescimento da árvore. A árvore que descobre a inclinação em suas raízes e permite que ela seja corrigida é a árvore que para de ser afetada pelas tempestades. A árvore que nunca descobre a inclinação continua sobrevivendo, mas continua inclinada. E uma árvore que está inclinada nas raízes, mesmo que sutilmente, não pode sustentar aquilo que foi projetada para sustentar quando sua copa alcança sua largura máxima. Você não está sendo exposto, você está sendo corrigido. Isso é algo completamente diferente. Pense sobre isso por um momento. Permita que isso alcance a parte de você que carregou a antiga formação. Permita que isso se estabeleça na parte de você que estava inclinada sem saber o que estava compensando. Porque o que vem depois deste sábado requer que você esteja firme, não tensionado, não performando força, não resistindo contra nada. Firme, enraizado, sem compensação. Uma árvore que foi corrigida no sistema radicular e não precisa da aprovação da tempestade para se manter. Se algo nessa imagem se estabeleceu em um lugar que você não consegue explicar completamente,
Se a árvore, as raízes e a inclinação encontraram um lugar dentro de você que se reconheceu ao ser nomeado, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Agora, não como uma performance, como um testemunho do seu próprio reconhecimento. O ato de digitar essas 3 palavras torna este momento permanente no seu próprio registro. Marca o ponto onde a raiz se viu como ela é. Digite "eu vejo" e então volte para mim. Bem-vindo de volta. Agora quero lhe dar aquilo que você realmente veio buscar aqui, porque o alerta sobre o sábado é real, mas preparação não é pânico. Preparação é orientação. E quero lhe dar as 2 práticas específicas que lhe conduzirão através do que está por vir. A primeira é o que eu chamo de selo da noite de sexta-feira. Antes de você fechar os olhos na noite de sexta-feira, hoje, se já é sexta ou na noite anterior ao sábado, quero que você faça algo deliberadamente simples. Coloque ambas as mãos planas sobre seu peito, não sobre sua testa. No seu peito, sobre o lugar onde as coisas profundas vivem. E diga em voz alta, ou no silêncio de sua respiração, se o ambiente não é privado, estas 3 declarações. Não estou disponível para desvio. Não estou disponível para distração. Não estou disponível para aquilo que usa a face da minha resposta, mas não é minha resposta. Diga uma vez, signifique completamente. Então, libere isso nas mãos que têm sustentado sua vida desde antes que você soubesse que ela precisava ser sustentada. Você não está construindo uma muralha, você não está se movendo por medo. Você está direcionando o instrumento de seu discernimento para onde ele precisa estar direcionado quando o amanhã chegar, para que quando o sinal falso apareça, a calibração já esteja ajustada e o instrumento não vacile. Isso é o selo da noite de sexta-feira. A segunda prática é ainda mais simples. No sábado em si, haverá um momento, e não posso dizer a hora exata ou a forma precisa, mas haverá um momento onde algo chegará que pedirá sua resposta imediata, que cria uma pressão de urgência, que faz a demora parecer oportunidade perdida, e a prática que quero lhe dar é esta. Quando esse momento chegar, pause. Não para sempre, não em paralisia, por o tempo de 3 respirações profundas. E nessas 3 respirações, pergunte uma questão específica. Não, isso é real. Porque tudo parece real quando você está faminto por isso tempo suficiente. A questão é mais simples. A questão é, isso requer que eu seja menos do que sou para receber? Porque aquilo que foi designado para você não requer que você se diminua para passar pela porta. Não requer que você se apresse. Não requer que você ignore a parte de você que sabe. Aquilo que foi feito para você foi feito com suas dimensões exatas em mente. Não pedirá que você se comprima. A falsa oportunidade sempre pede que você seja menos, que se mova mais rápido que seu discernimento pode acompanhar, que silencie o conhecimento quieto em favor da oportunidade urgente. A oportunidade real esperará que você chegue completo. Respire. Faça a pergunta. Permita que a resposta venha das raízes. Agora quero falar sobre algo que sei que alguns de vocês carregaram silenciosamente durante toda esta mensagem. Porque alguns de vocês chegaram aqui não apenas cansados no modo comum. Vocês chegaram carregando o cansaço profundo, o tipo que vive abaixo do nível que o sono pode alcançar. O tipo que vem de anos de fidelidade no lugar oculto sem retorno visível, de carregar o peso de algo que ainda não se manifestou, de observar pessoas ao seu redor que carregaram menos avançar mais rápido e ocupar lugares que você acreditava serem seus. E em algum lugar dentro de você, você está perguntando, nas horas privadas, na parte de você que não expõe, se tudo isso é real. Se o chamado era real. Se o que você sentiu sobre sua própria vida é convicção genuína ou uma elaborada autoilusão. Quero que você ouça isso diretamente e carregue depois que esta mensagem termine.
A extensão da espera não é um sinal da ausência do chamado. É precisamente o oposto. As mais longas temporadas de desenvolvimento oculto são reservadas para as missões que requerem a maior integridade estrutural. Você não pode construir algo que requer uma grande fundação sobre uma base rasa. O trabalho de fundação dura mais que tudo que será construído sobre ela, não como um incentivo poético, mas como uma realidade estrutural. E se sua temporada de preparação oculta foi extraordinariamente longa, mais longa do que parecia razoável, mais longa do que as pessoas ao seu redor entenderiam, isso não é evidência que você foi esquecido ou deixado de lado. É evidência que o que está por vir requeria uma fundação que levou exatamente esse tempo para se formar corretamente. Mas aqui está o que quase nenhuma pessoa diz aos escolhidos sobre a longa temporada de preparação. Ela termina, não gradualmente, não em um desaparecer suave que você quase não nota. Termina como um longo inverno termina, em uma manhã específica, com uma qualidade específica de luz, diferente de todas as manhãs anteriores. E o perigo, o verdadeiro perigo, maior que qualquer falsa oportunidade em qualquer sábado, é que você pode se tornar tão formado pela postura de quem espera que você perca amanhã quando a espera termina. Você pode estar tão treinado na disciplina da resistência que quando a temporada da resistência se completa, você continua resistindo. Continua pedindo confirmações que já foram concedidas. Continua buscando o sinal que chegou 3 semanas atrás em um momento comum que você quase ignorou. Espera permissão para atravessar uma porta que já foi aberta e está escancarada. Este sábado não é a porta final, mas este sábado é o teste do instrumento que você usará para reconhecer a porta final quando ela chegar. Seu discernimento, sua calibração interna, sua disposição para dizer um não claro à falsa oportunidade, mesmo quando a falsa oportunidade está falando a linguagem mais bonita que você já ouviu. E se você passar este sábado, e eu acredito que você vai passar, que é exatamente o motivo por que esta mensagem alcançou você antes que ele chegasse. Se você passar este sábado, o discernimento que você demonstra será precisamente o discernimento que receberá o que realmente está por vir. O sábado não é o destino, o sábado é o refinamento do instrumento que receberá o destino. Ouça isso no lugar mais profundo. O teste não é o fim, o teste é a preparação final para a coisa real. E a coisa real está chegando. Quero falar agora ao cansaço mais antigo em você, não o cansaço que o sono pode resolver. O cansaço que vive abaixo do nível do sono. O cansaço que vem de carregar algo grande através de temporadas que foram pequenas. O cansaço de uma pessoa que mantém a fé no lugar oculto por tanto tempo que o lugar oculto começou a parecer um endereço permanente em vez de uma sala de preparação. Esse cansaço não é um sinal que você está falhando. É a sensação de uma fundação em sua profundidade final. Há um tipo específico de exaustão que só chega às pessoas que foram fiéis o suficiente para permanecer na preparação tempo suficiente para sentir o peso completo do que estão sendo preparadas para carregar. A pessoa que sai antes nunca carrega esse cansaço específico. Você está cansado porque você permaneceu. E porque você permaneceu, a fundação está na profundidade que precisa estar. O cansaço é a última marca da preparação, não o começo do fim. Agora quero lhe dar algo nestes minutos finais que eu acredito que você levará muito além deste sábado. Porque o alerta é real, mas o convite sob o alerta é maior que o alerta em si. O convite é este. Você está vivendo, ao menos em parte, como uma pessoa que está esperando ser confirmada por algo externo a você. Uma palavra de alguém que vê, um sinal da época, uma oportunidade, um reconhecimento.
Uma ruptura que se torna visível às pessoas ao seu redor e responde à quieta questão que você carrega. E essa postura de esperar para ser confirmada, mesmo quando foi paciente e fiel e espiritualmente apropriada, deixou você com uma orientação para fontes externas de confirmação. Tornou você uma pessoa cujo sistema radicular inclina-se para qualquer coisa que chegue oferecendo a confirmação que você está pedindo. O que este sábado realmente está perguntando a você, por baixo do teste, por baixo do aviso, é se você está pronto para parar de ser confirmado por fontes externas e começar a viver como alguém que já está confirmado. Não arrogantemente, não negando o trabalho que ainda resta ou o crescimento que ainda está por vir, mas no conhecimento firme que vai até a raiz de que o que foi colocado em você foi colocado antes de você nascer. Que isso não precisa da aprovação deste sábado para ser real. Que isso não precisa de um avanço visível esta semana para ser um chamado genuíno. Que isso não precisa do reconhecimento humano para ser uma missão verdadeira. A missão era real antes que qualquer humano soubesse dela. A missão será real depois que todo humano tiver esquecido a opinião que tinha sobre ela. Você já é o que você está esperando se tornar. O tornar-se é o processo do resto do mundo alcançar o que foi estabelecido antes do tempo começar a se mover. Deixe isso descer para o seu sistema de raízes. Deixe isso alcançar a parte de você que tem feito a pergunta há mais tempo. Você já é o que você está esperando se tornar. Há alguém cujo rosto acabou de surgir em sua mente enquanto eu falava essas palavras. Eu sei porque aconteceu no momento em que eu as disse. Alguém que você ama, alguém que você conhece profundamente, alguém que tem carregado sua própria versão deste mesmo peso. Alguém que tem sido fiel em seu próprio lugar escondido, trabalhando mais duro do que as pessoas ao redor e vendo os resultados permanecerem invisíveis por mais tempo do que parecia justo. Alguém que acorda nas horas da madrugada com a mesma inquietação que você reconhece. Alguém que ficou quieto de um jeito que as pessoas ao redor não conseguem explicar totalmente, mas começaram a se preocupar. Alguém cujo sistema de raízes carrega sua própria inclinação, formada pela sua própria história, e que está caminhando em direção ao seu próprio sábado sem a linguagem para entender o que está por vir. Essa pessoa veio à sua mente agora, não por acidente, por designação. Da mesma forma que esta mensagem chegou a você na hora exata em que você precisava recebê-la, você deve enviá-la adiante. Não como um conteúdo que você recomenda, como uma entrega. Envie para aquele cujo rosto acabou de aparecer. Eles estão esperando por isso sem saber o que estão esperando, e você é a pessoa designada para entregar a eles. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, se uma parte de você se sentiu reconhecida de um modo que vai além da informação, deixe seu like ser seu amém sem palavras, não como uma métrica, não como uma medida, como um acordo sagrado, um acordo de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente, que os sinais são reais, que as raízes importam, que o sábado é um limiar e não um veredito. Deixe o toque do seu dedo ser o sim que você sabe que já está em você. E antes que isso se encerre, há mais uma coisa que preciso que você faça. Digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não como uma performance, não como orgulho espiritual, como uma confirmação do que tem se formado entre o chamado que foi colocado em você e a escuta que você trouxe para esta mensagem. Você é aquele em quem foi depositado. Você é aquele que permaneceu durante a longa temporada de preparação, quando desistir teria sido perdoado. Você é aquele que vai encarar este sábado com seu discernimento selado e suas raízes firmadas. Você é aquele que esta mensagem encontrou na hora exata em que deveria encontrar você.
na estação exata, onde este chamado era o que você precisava. Digite devagar. Deixe seus dedos fazerem o que seu espírito já tem feito silenciosamente durante toda esta mensagem. Digite "Eu sou o escolhido" e sinta isso a partir do sistema de raízes. Esta mensagem nunca foi feita para assustar você. Desde a primeira palavra, ela foi construída para fortificá-lo. Foi a chegada de uma testemunha antes do momento, vindo para dizer: eu vejo o que você carrega, eu sei o que está se aproximando. E eu sei, com aquele tipo de saber que não é performance ou consolo, mas convicção, que você está pronto, mesmo que o pronto não se sinta do jeito que você imaginava que se sentiria. Você é comprometido, não porque o compromisso foi fácil, porque ele foi real. Porque você manteve o peso em suas mãos. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.